Segredos que as comissárias de bordo não te contam no avião. Se você pretende viajar de avião pelo menos uma vez na vida, esse vídeo vai ser muito útil e chocante pra você. Esse é um top 20 de fatos bizarros da aviação. E o melhor tá no final. E eu sei o que você tá pensando. Ah, Pinhel, por que não fez um top 10? 20 é muita coisa? Se você me conhece, sabe que o vídeo vai passar rapidinho e vai aumentar o seu QI em 20 pontos. Além de deixar o Lito Souza orgulhoso de você. Na última posição do ranking, as trancas secretas do banheiro. Uma vez eu tava no avião e o alarme de incêndio do banheiro foi acionado. Todo mundo entrou em choque e a comissária usou um truque secreto. Ela subiu essa plaquinha e deslizou a tranca pro lado. Abracadabra, a porta abriu. O alarme de incêndio foi acionado porque uma mulher tava fumando no banheiro e o avião teve que fazer um pouso de emergência. Esse macete pra abrir por fora existe pra caso alguém esteja fazendo merda no banheiro. Não merda no sentido literal, você entendeu? Obviamente, só a tripulação pode arrombar a porta. Se você fizer isso, pode até ser preso. Esse macete para abrir o banheiro também existe por um motivo meio nojento: o clube da altitude. Talvez você já tenha ouvido essa referência em músicas e filmes, o famoso Mile High Club. E sim, ele existe e é um problema sério na aviação, além de ser crime. Algumas pessoas gostam de fazer oba-oba no avião porque é exclusivo, proibido e porque o avião treme. E sim, aviões já caíram porque o piloto tava, você entendeu. Pra ninguém ser preso ou morrer, algumas linhas aéreas fazem voos especificamente pra você poder entrar no clube da altitude. Mas como pessoas no avião de madrugada durante voos longos, boa parte dos passageiros e da tripulação descansam, então o banheiro fica vago, mas jamais faça isso. Essa safadeza é mais frequente com membros da tripulação, o que nos leva ao próximo do ranking, o quarto secreto do avião. Talvez você já tenha percebido essa porta oculta, mas você provavelmente nunca viu o que tem dentro. Depois da porta vem essa escada, que leva a esse quartinho acima dos passageiros. Aviões grandes fazem viagens longas, então enquanto um piloto ou comissário estão trabalhando, os outros podem estar dormindo acima da sua cabeça. E como você deve imaginar, nesse quartinho também podem rolar coisas proibidas. Mas chega de baixaria nesse vídeo. Se existe oba-oba no avião, também existe a chance de uma mulher parir no meio da viagem. E isso gera umas situações meio bizarras. Alguns países têm o jus soli, que em latim significa direito ao solo. Parece piada, mas o direito ao solo também se aplica se você estiver no ar. Ou seja, se você viajar do México ao Canadá e o bebê nascer no avião sobre os Estados Unidos, pode reivindicar cidadania mexicana, americana e canadense. E sim, pessoas usam essa estratégia. Vamos pro top 16. Algumas partes do avião costumam estar sujas, mas você precisa saber de duas. Como existem muitas bandejas e pessoas sujam elas o tempo inteiro, existe uma boa chance da sua estar suja. O mesmo vale pro chão do banheiro. E falando em banheiro, vamos pro top 15. Se você já deu descarga no avião, percebeu que ela tem uma sucção e barulho enormes. Mas por quê? A sucção puxa os dejetos para esse tanque desinfetante. Aviões não usam água porque qualquer peso extra é mais gasto de combustível. A privada aspira as maiores cagadas pro tanque, onde tudo se mistura e vira esse gelo azul. É muito raro, mas esse gelo azul de pode cair lá de cima. Uma mulher da Índia já morreu assim. Imagina morrer assim. Meu Deus. Mas quase sempre eles aspiram o gelo azul no aeroporto. Em caso de sequestro, o procedimento padrão é não te avisarem, para não causar tumultos e a situação piorar. Todo ano, centenas de milhares de aves colidem com aviões ou são sugadas pelos motores. Então aeroportos usam métodos bizarros para afastar elas. Falcões treinados, porcos que comem ovos de pássaro, tiros de canhão e até LEDs imitando rostos para assustar as aves. Colidir com pássaros é tão comum que tem até o teste do pássaro. Engenheiros tacam um objeto parecido com uma ave para ver se o motor aguenta. O resultado é esse. E se isso é o que acontece com um pássaro, vamos ver o que aconteceria com você. A menos de 30 metros na frente do motor, você consegue sentir ele te puxando. A menos de 15, isso acontece. Essa sucção puxa um corpo
corpo humano até 600 km por hora. Então, em 50 milissegundos, você bateria nas lâminas. E elas giram até 3.000 vezes por minuto. O que passa das lâminas chega até a turbina, que gira 10 vezes mais rápido na temperatura de 1100 graus. Tem vídeo disso com humanos, mas não pesquise. Isso acontece quase uma vez por ano. Por isso o chão é sinalizado e as hélices têm essas espirais na frente para você saber que tá girando. O mais bizarro desses casos é que o cérebro humano demora 100 milissegundos para sentir dor. Então a pessoa nem sabe o que aconteceu. A chance disso acontecer é maior com quem não se inscreve e ativa o sininho. Tô zoando, vamos pro top 12. É comum você viajar com um cadáver no avião. Isso porque se alguém morre fora do seu país de residência, o corpo é translado num avião comercial. E diferente do que você pode pensar, pousos de emergência podem acontecer por situações muito bizarras. Já teve avião fazendo pouso de emergência por causa de peidos de passageiros, diarreia e até o cheiro de partes íntimas. E falando em emergências, talvez você já tenha se perguntado por que aviões não têm paraquedas no caso de um acidente. Tem muitos motivos para isso. Para começar, pessoas inexperientes pulando poderiam bater na fuselagem ao cair, e aviões comerciais voam muito alto, então as pessoas se asfixiariam pela falta de ar nessa altitude. Mesmo de uma altitude baixa, 200 pessoas fazendo uma fila para pular no caos de uma queda não tem como dar certo. Chegamos no top 10. Foi rápido, vai. Muitos países colocam códigos secretos no seu cartão de embarque. Eles não querem que você saiba, mas esses códigos significam que você foi considerado suspeito e vai ser revistado. A mais comum dessas siglas é essa aqui, 4S, que significa selecionado para inspeção secundária. Eles podem te considerar suspeito se você comprar a passagem em dinheiro vivo ou em cima da hora. E eles também avaliam a sua nacionalidade e o seu destino, então é um pouco controverso. Talvez você já tenha visto fotos ou vídeos de aviões sendo atingidos por raios, mas isso não é perigoso? Bom, aviões até já caíram por isso. O acidente mais famoso aconteceu na Amazônia, e a única sobrevivente foi a adolescente Juliane Kupke, que caiu de 3.000 metros e sobreviveu 11 dias na floresta. Mas cada avião é atingido por um raio todo ano, o que faz sentido já que eles voam lá em cima. Mas a eletricidade fica só na parte de fora, e os aparelhos são resistentes a ela. Mas se vamos falar de raios, que tal esses aqui? Por 50 anos, pilotos alegavam ver raios vermelhos ou super jatos azuis, só que eles duravam muito menos que um raio normal, então a maioria do mundo achava que era história de piloto. Depois de muito tempo, conseguimos fotografar. Hoje sabemos que são sprites, blue jets e elves, fenômenos atmosféricos que acontecem muito acima dos raios, então é quase impossível você ver aqui de baixo. Vamos pro top 8? Se puder, evite comer qualquer coisa no avião. Não vou te contar, mas aqui a umidade é menor que a do Saara. Isso porque é mais fácil refrigerar ambientes secos. Mas o ar seco faz você perder 1/4 do seu paladar. Então as linhas aéreas compensam enchendo a comida de açúcar, sal ou aditivos. Muito mais que as comidas aqui de baixo. E falando em comida, piloto e copiloto não comem a mesma refeição para caso um dos dois precise fazer uma das maiores cagadas. Imagina o avião cair porque os dois pilotos estão com dor de barriga. Se você já viajou de avião, já percebeu esse buraquinho. O avião tem 3 camadas de janela e o buraco regula a pressão entre elas. A janela do meio existe como reserva e elas são curvas nas pontas para não ter muita pressão nesses cantos. Se você ouvir esse sininho 3 vezes, boa sorte. Isso indica turbulências extremas ou passageiro com risco de morte. E falando em crises no avião, a taxa de sobrevivência em acidentes varia muito dependendo de qual poltrona você escolhe. Os assentos de corredor no centro são os menos seguros, com 56% de chance de sobreviver. Já os mais seguros são os do meio na traseira do avião, com 72% de chance de sobrevivência. E se você quer saber por quê, basta saber que o avião não dá ré no ar. Então a parte de trás raramente é a primeira a bater. Para piorar, o combustível fica nas asas. A inércia faz o fogo ser arremessado para frente. Tá, mas por que o centro é mais perigoso que a frente? O piloto tenta evitar o acidente, então é comum o avião bater
bater de barriga e não de nariz. Resumindo, o meio do avião é a única parte que sempre se ferra. Derrubaram até um avião com bonecos pra provar isso. Ah, e a poltrona que fica entre as outras duas é mais segura porque tem mais coisa em volta pra amortecer o impacto. Mas entre nós, a chance de um humano morrer de infarto no meio do voo é literalmente o dobro de morrer com um avião caindo. Chegamos no top 5, e talvez você já tenha ouvido falar que é impossível abrir a saída de emergência no voo. Isso não é verdade. Em baixa altitude é possível abrir a porta, mas não faça, ou será preso por 5 anos e multado em 100 mil. Só que para conseguir abrir em muita altitude, a força equivale a levantar 9 toneladas. A explicação é simples. Dentro do avião tem mais ar do que fora, e todo o ar dentro do avião tá empurrando a porta enquanto o burro tenta puxar. Ah, e esse é o motivo de aviões voarem tão alto. Você nunca se perguntou por que aviões voam a 10 mil metros? Por que não 2 mil? Lá em cima o ar é mais rarefeito, então o avião gasta menos combustível. Para você entender melhor, pensa assim: é mais fácil você nadar numa piscina cheia d'água ou numa piscina cheia de mercúrio? Todo ano, umas 4 pessoas pegam carona na roda do avião e 3 nunca chegam ao destino. Esse compartimento fica extremamente frio e sem oxigênio. Isso se as peças não te esmagarem aqui. Keith Safford tinha 14 anos quando tentou pegar carona na roda de um avião. Sua última foto foi tirada por acaso. O fotógrafo estava testando uma lente e fez essa imagem tenebrosa dos seus últimos momentos. Chegamos no top 3. Existe uma alavanca no avião e se você puxar, ficará pobre. Ela costuma ficar na porta de emergência e aciona esse escorregador. Abrir isso aqui vai te custar 300 mil reais de reembolso, sem contar a multa e até anos de prisão. Ah, e já que estamos falando de imbecilidades que podem te dar cadeia, se você apontar um laser pro avião, como centenas de pessoas fizeram nesse show do México, não é nem a polícia comum que vai te prender, é a autoridade federal. A visão dentro da cabine é essa, e apenas chega a 5 anos de prisão, além de milhões em multas. E na segunda posição do ranking, jatos particulares de bilionários têm saunas, pistas de boliche e piscinas. Esse aqui tem até estábulo, e alguns países deixam você ter animais selvagens como suporte emocional no avião. Esse aqui é o Sagui Gizmo, e já percebeu a tripulação te encarando ao embarcar? Eles não estão só cumprimentando, estão vendo se você é um passageiro apto, ou seja, se você tem o shape para ajudar numa emergência, ou se é só um frango que vai chorar na turbulência. Então faça essa pose ao entrar no avião. Ah, e falando em passageiro apto, se você pedir café num voo noturno, tem uma boa chance de ser descafeinado, porque você é o único estranho pedindo. E se pedir bebida alcoólica, a comissária pode te dar uma fraca e colocar um pouquinho de álcool na ponta do canudo para te enganar. A tripulação faz isso porque gente bêbada pode causar muito problema a 10 mil metros de altitude. Chegamos no top 1. Talvez você já tenha se perguntado por que aviões não ficam mais rápidos. Parece que a aviação tá igual há décadas, né? O avião comercial mais rápido do mundo te levaria de São Paulo ao Rio em 8 minutos, com a vista da curvatura da Terra. Esse é o Concorde e ele não existe mais. O primeiro voo dele foi de Paris ao Rio de Janeiro em 6 horas. A velocidade, 2.200 km por hora. E ajustando para a inflação atual, a passagem do Concorde custava em média 25 mil dólares, mais de 150 mil reais para uma passagem de avião. Isso responde parte do porquê aviões não ficam super rápidos. Quase ninguém pode ou quer pagar tudo isso. Aviões supersônicos como o Concorde só existiram por causa de uma corrida da Guerra Fria entre países ocidentais e a União Soviética. O mais rápido foi o soviético Tupolev Tu-144, que voou muito pouco por causa de acidentes. E um acidente também matou o Concorde. No ano 2000, o pneu dele explodiu ao passar por cima de uma peça jogada na pista. O Concorde pegou fogo e colidiu, matando todos a bordo. Pro avião voltar, tiveram que gastar muito dinheiro e refazer muitas peças e sistemas. Para piorar, ainda teve o 11 de setembro e a aviação sofreu sua maior crise. O Concorde começou a dar prejuízo, então fez seu último voo em 2003. Às vezes ser eficiente é melhor do que ser bom. A tartaruga ganhou da lebre e, como sempre, obrigado por estar aqui.